Alô, você, meu amigo, minha amiga. Nós estamos na parte 8 de recurso em sentido estrito. Eu sou Franklin Lobato, promotor de justiça, professor universitário, mestre em ciências jurídico-políticas e doutor pela Universidade de Salamanca, na Espanha. E aqui você aprende tudo o que você quer saber sobre recurso em sentido estrito. Eu queria mostrar um pouquinho que na aula passada nós estávamos falando dos incidentes da execução penal. E eu dizia que os incidentes da execução penal, eles são hoje atacáveis através do agravo em execução, que é cabível nas decisões que envolvem execução. Na nossa parte 8, onde nós paramos, nós vamos agora falar que essas decisões proferidas pelo juiz da execução são atacáveis pelo recurso de agravo à execução. E, nesse caso, o escrivão dá um recibo de sua interposição. E, claro, se é um recurso de agravo em execução, esse recurso ele é julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado e não tem efeito suspensivo. Significa que o agravo à execução, ele não, em regra, ele não dá nenhum efeito suspensivo a os incidentes de execução que estão sendo impugnados. Mas nossa aula aqui também trata de outras observações. No caso previsto do inciso, por exemplo, 14, que inclui jurado na lista geral, o dela exclui. Imagine que num processo tribunal do júri, que se apura crime doloso contra a vida, homicídio, feminicídio, auxílio ao suicídio, aborto, nós teríamos aí uma situação em que um desses jurados ele é incluído ou excluído, e aí você vai impugnar esse jurado, ou porque ele é parente, ou porque ele é amigo, ou porque ele tem algum interesse na causa. Esse recurso, então, deve ser interposto para o presidente do Tribunal de Justiça no prazo de 20 dias. 20 dias. Bom, mas, doutor Franklin, se nós não tivermos o recurso provido, se não se der provimento ao meu recurso, aí, meu amigo, minha amiga, você terá a carta testemunhável, que é um recurso cabível contra a decisão, que denega recurso apresentado ou impede seu seguimento. Só cabe carta testemunhável se a lei não prevê uma modalidade recursal. Claro que se eu tiver a modalidade recursal, tipo no indeferimento de uma decisão interlocutória, eu tenho um agravo instrumento, portanto, eu vou usar o agravo instrumento, ou no caso de uma decisão terminativa condenatória, eu vou ter aí uma apelação, eu não vou usar a carta testemunhável. Mas se por acaso eu tenho, só para dar um exemplo, um recebimento de uma denúncia, e essa denúncia não é recebida, eu, então, entro com um recurso em sentido estrito. Mas se o recurso em sentido estrito não é recebido, a única solução é a carta testemunhável, que é um recurso cabível da decisão, que denega o recurso em sentido estrito apresentado e impede seguimento. Bom, vamos falar um pouco também do inciso 16, quando o juiz suspende o processo dando acolhimento à questão prejudicial. Já falei na história da questão prejudicial, né, contei a história do seu Miguel, que era casado com uma moça em Castanhal, casou com uma outra lá em São Sebastião, depois descobriram que ele estava casado 2 vezes, só que ele tinha entrado com um processo de anulação do primeiro casamento. E essa anulação do primeiro casamento é uma questão prejudicial em relação ao segundo. E aí, quando o juiz suspende o processo, dando acolhimento à questão prejudicial, o recurso cabível também é o recurso em sentido estrito. O réu ataca a suspensão do processo através do recurso estrito ius, que é o recurso em sentido estrito. Na próxima aula, que é a parte 9, nós vamos ver aí quando o juiz diminui pena imposta ao acusado. O que vai acontecer? Na próxima aula.